Aleluia! Sim, Senhor, ele era um homem chorando, porém ele era Deus na ressurreição. Ele era um homem quando ele desceu da montanha naquela noite, faminto, olhando, procurando por ali nas árvores algo para comer. Ele era homem quando ele estava com fome. Mas quando ele tomou 5 pães e 2 pedacinhos de peixe, ele alimentou 5.000 pessoas. Aquilo era mais que um homem. Aquilo era Deus em carne. Aleluia! Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Grande Criador, nós desejamos ser este vencedor, que pode usufruir desta tão grande oportunidade. Quando em tempo algum se ouviu falar assim, e hoje podemos falar e ouvir o chamado do Senhor para o vencedor. Fale conosco através desta palavra, coisas tão conhecidas, mas vivifica, inspira em nossos corações, em nossos lábios, a sua palavra, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. O vencedor. O filho, para sentar no trono com o pai, ele teve que vencer. Primeiro, tem que ser um vencedor. Para vencer tem que ter alguma batalha, alguma luta, a qual você possa sair dali, ainda que ferido, mas vencedor. O que importa é isto. Não importa com as feridas, importa que é vencedor. Isto é importante. É como aquela pombinha mascote. Ela saiu ferida, mas ela saiu com uma mensagem em uma de suas patas. Estamos com falta de munições. Se não enviar munições, o inimigo nos destruirá. E ela chegou nos quartéis generais com
aquela mensagem. Assim, sabemos que precisamos ser um vencedor. Jesus foi este que venceu primeiro. Ele foi o primeiro vencedor para poder assentar com seu Pai. E não podia mais ninguém assentar com ele. Isso deve se guardar. Ele foi o vencedor. Ele venceu pelos profetas, ele venceu pelos reis, ele venceu pelos apóstolos, ele venceu pelo povo do Antigo Testamento, ele venceu por nós do Novo Testamento. Tudo ele venceu. A ele foi concedido assentar com o Pai e interceder. Isto é, estar numa posição de destaque que viesse rogar por nossa ignorância. Devemos guardar isto, que depois que os selos foram revelados, não existe mais intercessão, porque não tem mais ignorância. Os selos foram revelados. Éramos ignorantes porque os selos nunca declararam o que foi as eras da igreja, o que sucedeu, o que era cada cavaleiro. Nós não sabíamos nada disso, mas hoje nós já sabemos. Então não há ignorância mais. Você tem que admitir que você sabe, não é o ignorante. Você sabe que os selos foram revelados, você sabe o que disse cada selo, então você não é ignorante mais. É por isso que não tem intercessão mais no trono, porque ele abriu os selos. Quando abre os selos, para que mais intercessão? Sendo que tudo já foi feito claro. Ele intercedeu por nós, porque precisávamos ainda ser um vencedor. Mas quando chega na última era, que alguém venceu, e venceu por nós. Olha para você ver como foi bom. Eu nunca venci, Jesus venceu por mim. Você nunca venceu, foi Ele que venceu por você. Todas as suas lutas, você não estava lutando, é Jesus lutando por você. Em todas as eras, Cristo lutou e venceu por nós. Porque Ele estava em nós, nos defendendo, está em nós falando, está em nós ouvindo, está em nós agindo. E quando chega na última era, Ele precisa de um vencedor. Porque Ele vem vencendo, Ele venceu o Calvário. Ele venceu a doença. E depois teve um dia que Ele provou que Ele tinha vencido a morte. No primeiro dia da semana, conhecido com o nome romano de domingo, mas pela Bíblia é o primeiro dia da semana, Ele provou que Ele tinha vencido uma coisa que Moisés não venceu, que Abraão não venceu, que nenhum profeta venceu, a morte. Ele provou. Quando procuraram Ele na sepultura, Ele não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. Amém. Então Ele provou que foi um vencedor em todo sentido. Mas para que Ele desejar vencedores das eras? Pois em cada era tinha que ter o vencedor da era. E é importante isto, que Ele trata com o indivíduo, ao que vencer. Ele não trata com aqueles que vencerem, ao que vencer. É o indivíduo. O primeiro indivíduo é o representado em cada selo, é o representado em cada era. Ele foi o vencedor. Naquele dia, ele foi o vencedor. Paulo foi o vencedor no seu dia. Abriu a cortina para nós e disse que viria um tempo da manifestação do anticristo.
E logo São João veio e disse: filhinhos, o anticristo está no nosso meio. Já naqueles dias, o despertamento era grande, mas Paulo anunciou o homem da iniquidade, o filho da perdição, 1 Tessalonicenses. E isto era o primeiro selo, lá na primeira era da igreja. E ele está falando, quando viesse a revelação, é que nós íamos ficar sabendo. Quando revelou o primeiro selo, é que nós fomos saber quem era aquele iníquo, aquele homem de iniquidade. Nós ficamos sabendo, porque ele de uma doutrina tornou um homem, uma pessoa, e foi coroado no ano 325. Ali ficamos sabendo. Mas se não tivesse a mensagem aqui no último dia, um vencedor, para poder mostrar para nós que aqueles homens lá atrás, eles venceram. Mas eles nunca ficaram sabendo do que nós ficamos sabendo na nossa era, porque não era para a era deles, era para a nossa. Então eu quero meditar mais nisto. O vencedor é o indivíduo e sempre é o mensageiro do dia. Depois do mensageiro do dia, aí vem aqueles que vencem porque o mensageiro do dia venceu. Aí vem os demais que vencem também. E você não pode vencer senão com a mesma coisa que o mensageiro do dia venceu. Quer dizer, não existe argumento para vencer, não existe orações para vencer, não existe jejuns para vencer. Você tem que vencer como o mensageiro do dia venceu. E ele venceu através da palavra. A palavra é que mostra que você é uma pessoa vencedora. Não é o pulo, não é o grito, é a palavra. E a palavra tem hora que vem e você vive de uma forma seca. Como Abraão, não sentia nada, mas ele dizia: o menino vai vir. E com isso o menino veio. Ele não via nada, mas dizia para o menino: Deus proverá. E o cordeiro apareceu. Deus proveu para ele um cordeiro, porque ele creu. Então em cada era nós temos o vencedor. E você nota, em cada era da igreja, há o que vencer, há o que vencer. Eu vou fazer isso, eu vou dar isso, eu vou colocar ele em tal posição. E agora na última era há o que vencer. Dar-lhe a sentar-se comigo. Quer dizer, nunca ninguém assentou com ele. Toda a vida é ele quem assentou com o Pai. E mais ninguém podia sentar ali, porque era um trono de sacrifício, de intercessão. E que ninguém, Moisés não assentou com ele. Nenhum profeta assentou com ele no trono de intercessão. Maria não assentou com ele. Irmão Brana vem no primeiro selo e diz: o ancião não viu milhares de pessoas saindo da intercessão, mas viu um saindo da intercessão. Não milhares, porque foi um que venceu e assentou com o Pai. Amém? E isso daqui é importante a gente meditar nestas coisas, vendo o vencedor do dia, para você notar como Deus trabalha. Se ninguém venceu, Jesus assentou sozinho com o Pai. Não tinha ninguém ao lado dele. Não tinha ninguém. Foi ele só. O sacrifício foi dele. Não importa o quanto os homens do passado sofreram, morreram, foram cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Não importa. Não assentaram com ele naquele trono. Foi ele só. Ele venceu e assentou no trono do seu Pai. Intercedeu por nós. Por isso não há 1000 intercessores. Não há Maria, não há Pedro, não há Paulo.
Não tem muitos intercessores, é um só. São Paulo diz isso em 1 Timóteo 2,5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aquele foi o mediador, não tinha outro homem. Havia tantos homens. Você conhece que todo o Velho Testamento foi formado de homens. Não eram anjos celestiais, eram homens. E Jesus Cristo também não era um anjo celestial, era um homem. Era Deus feito carne, aqui na terra, para poder nos salvar. E somente Ele venceu. Isto é para provar para nós, irmãos, que não há ninguém mais que pode fazer qualquer coisa para nós, senão só um, que é Deus. E esse Deus chama-se Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro para te curar, para te abençoar, para te salvar, para resolver seu problema. Você não precisa orar a Jesus e pensar num pai à parte, é Ele só. Não tem outro. Ele é único. Alguém vem e diz, isso é doutrina unicista. Não, isso é deidade que o profeta ensinou. Entende? Eu vou ler alguma coisa aqui, espero que dê tempo de eu chegar aqui e ler. Eu digo, eu vou ler e tem que ter o tempo para mim chegar aqui. Deixa eu ler primeiro em Laodiceia, parágrafo 148. Agora, não haverá nenhuma só pessoa assentada no trono do Senhor Jesus Cristo que não haja vivido a palavra. Escuta aqui, suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus. Nada disso vai adiantar. Tem gente que quer chegar diante de Deus, eu jejuei, é como o fariseu. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu dei esmola aos pobres, eu jejuei. Não, irmão Branham vem e mostra para nós isso também. Nem suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus, nenhuma destas coisas dará a você o privilégio de se assentar naquele trono. Eu orei, Senhor. Não. Eu jejuei. Não, você não vai assentar aqui. Senhor, mas eu arrependi com lágrimas. Você não vai assentar aqui. Mas eu fui na igreja. Não vai assentar aqui. Eu paguei dízimo. Não vai assentar aqui. Eu dei oferta. Não vai assentar aqui também não. Pronto, as pessoas, então aqui não vai tentar fazer nada. Porque não é pelo que você fez. Olha, quando ele foi assentar com o Pai, tudo é o que ele fez. Quando eu vou assentar com ele, é tudo o que ele fez. Quando eu vou vencer uma coisa, ele já venceu aquilo por mim. Isso que é Pai, você tem que ver, isso aqui é Pai. Não é te colocar ali, não, vou te colocar, você vai ser provado e eu não vou fazer nada por você. Não, ele já fez. Quando ele diz, ele não pode te curar mais, é porque ele já fez. Ele já te curou. Ele não pode te salvar mais, é porque ele já te salvou. Com a atração sobre a montanha, 155, 156, ele não pode fazer mais nada por você. E o profeta vem e diz, e nem Deus mesmo pode te perdoar, porque ele já fez. Agora, é o vencedor. Nós temos o vencedor. O vencedor que sentou-se no trono, assentou-se no trono do Pai. E mais ninguém com ele. Maria, sua mãe, assim conhecida, carnalmente, que apenas foi a incubadora, não estava sentada com ele. Pedro, um grande apóstolo, não estava sentado com ele. Ninguém, era ele só. Ele venceu. Por isso, quando ele foi no Calvário, irmãos,
a Bíblia já diz, o Velho Testamento já dizia que ele ia ficar só. Não ia ter ninguém ao lado dele. E quando ele encontrou aquelas mulheres batendo no peito e como uma grande heroína e grande heroísmo, que ia chegando, ele diz, não chora por mim não, chora por vós mesmos, por vossos filhos, porque dias virão. Ele sabia, esse daqui é meu dia. Se você gritar, pular, não vai resolver nada, é eu. Jesus sabia, isto é eu, ninguém mais pode fazer. Não havia nenhum justo na terra, nenhum sequer. Eu vim aqui foi por isso. Eu sou Emanuel, eu sou Elohim em carne. Não tem sacrifício de bodes mais para valer. Aleluia. Como é bom a gente ver isso. Agora, irmão Brana já está tratando do outro tipo de vencedor. Esse vencedor que eu estou falando foi Jesus. Agora, irmão Brana está tratando aqui desse tipo de vencedor no último dia. E que no último dia não precisa você orar e jejuar pensando que vai entrar através disso, não. Se você quer orar e jejuar, tudo bem, mas não para isso, não para sentar lá. Não vai. O irmão Brana está dizendo, isso aqui é verdade. Eu creio no profeta. Isso é verdade. Isso será concedido somente à noiva palavra. Aí vem a pergunta, mas quem é essa noiva palavra? Vocês acham que a noiva palavra são vocês? E não o resto do mundo? Ou o resto do povo da mensagem? Não. Simplesmente, somente a noiva palavra. Agora, qual palavra? A palavra que foi revelada. A palavra que foi aberta. O livro que foi aberto. Esta é a única. O profeta diz, somente a noiva palavra. Como o trono do rei é compartilhado com a rainha, por estar ela unida a ele, você está unida a ele? Agora é hora da igreja saber, eu já estou unida com Cristo. Tem gente que está unida, mas não está satisfeita. Você sabe que tem muitos casamentos que as pessoas estão insatisfeitas. Casaram, mas estão insatisfeitas. Será que se você tiver um casamento, que você não está satisfeito no seu casamento, seria possível você ser a esposa de Cristo e estar satisfeita no casamento que foi feito através do ministério do Filho do Homem? Tem gente que não está satisfeita também. Eles não entendem desse casamento, eles até criticam. Quando a gente diz, Jesus Cristo veio numa nuvem, e o profeta fez o nosso casamento, nós com a palavra é aquele Cristo que estava na nuvem descendo e se encarnando. Nós não casamos, na verdade, com a foto. Tem pregador que chegou ao ponto de dizer assim, você casaria com a foto? Ou você quereria um homem mesmo, irmã, para você casar? Por certo, ela queria um homem, porque precisa de sexo. Mas nós no casamento com Deus não precisamos de sexo. Então não casamos com uma foto, nós casamos com o ministério o qual aquela foto revelou. Aquela foto de Cristo no Monte Pôr do Sol revelava um ministério na terra. E nós casamos com este ministério aqui na terra, chamado a palavra revelada. Aleluia. Todas essas coisas eu sinto bem. O profeta diz, eu estou me sentindo religioso. Isso é verdade. Será concedido esse trono somente à noiva palavra. Qualquer pessoa vai sentar naquele trono? Não. A noiva palavra. A noiva que foi a palavra do dia. A palavra do dia não foi batismo em nome de Jesus Cristo. A palavra do dia não foi apenas crer em William Branham. A palavra do dia não foi apenas você saber que Deus é um, porque até o diabo sabe e estremece. A palavra do dia é 7 trovões revelados dentro de 7 selos,
onde manifesta para você a pessoa do dia daquele ministério, o qual veio e Deus confiou àquela pessoa o ministério de abrir o livro para nós e Deus abriu para ele. Não diga que Deus abriu isso direto para mim. Não, ele não faz. Isso é contra a Bíblia. Quando ele começou a manifestar lá no princípio para o povo de Israel, o povo de Israel diz: não, nós não queremos assim, nós não suportamos. Moisés, fala para Deus falar com você, e você fala conosco. Dali para cá, Deus continuou fazendo assim, porque o povo não suporta a voz de Deus diretamente, precisa passar por um profeta. A voz de Deus vem a um profeta, aí o profeta revela aquilo ao povo. Foi o que fez o William Branham. Deus revelou os mistérios somente ao William Branham. Meus irmãos, Deus não revelou os mistérios nem à irmã Meda, esposa do irmão Branham. Deus não revelou os mistérios à família do irmão Branham. Ao irmão Billy Paul, irmão José, irmã Sara, irmã Rebeca, que já descansa no Senhor, a irmã Rebeca. Deus não revelou. Deus revelou a William Branham. Deus não disse que faria isto quando tivesse uma grande família reunida. Ele diz: nos dias da voz do sétimo anjo. Sempre é uma pessoa. E Deus revela àquela pessoa, e aquela pessoa revela as demais. Então, quando esta mensagem é pregada, você vai ter que notar: o profeta recebeu de Deus e entregou para nós. Moisés recebeu de Deus e entregou para Israel. William Branham recebeu de Deus no Monte Pôr do Sol e entregou para nós. Irmão Branham recebeu dentro do quartinho e entregou para nós. Amém. Agora, esta posição de vencedor é somente para a esposa palavra. A esposa palavra. Ela não é por sentimentos. Aí eu venci, eu senti que eu venci. Não, não sentiu nada. Você venceu porque já houve um vencedor. Tem que se guardar isso. Gente, eu sou salvo não pelo que eu fiz, mas porque Jesus me salvou. Eu não fiz nada, você não fez nada, nunca ninguém fez nada e jamais irá fazer alguma coisa. Para ser salvo, foi de graça. Porque um tomou o meu lugar. E Deus, quando foi para revelar a sua palavra, também tinha que um tomar o meu lugar. Para ele revelar a palavra. Ele não podia revelar a palavra direto para mim. Ele teria que revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Porque o Senhor Jeová jamais fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Então, para Deus destruir o mundo gentil, Deus foi lá e falou com Abraão, porque Abraão era o seu profeta. Deus falou com Abraão. Para Deus destruir esse mundo gentil de hoje, Deus veio e falou com Branham. Falou para ele, deu mensagem a ele. Agora, a mensagem desse dia, ela é tão tremenda, porque o ministério do sétimo anjo, ele tem um ministério tríplice. É filho do homem, é Elias e sétimo anjo. Então, quando as pessoas crêem num ministério, não crêem no outro. E eles não sabem que os ministérios, os 3 ministérios, está fundido dentro de uma revelação chamada 7 trovões. 3 ministérios. Você não pode separar um ministério do outro, porque o próprio irmão Branham ligou Malaquias 4 com Apocalipse 10:7. Ele ligou. Ele disse que é a revelação dos 7 trovões. O que Elias faria era converter os corações dos filhos aos pais. Mas agora, nessa mensagem final, ele diz: são estes mistérios, verdades divinamente revelados que converterão. Então, é Apocalipse 10:7, é Apocalipse 8:1, que é o 7º selo. E você vai vendo Apocalipse 17, 26 a 30.
É isso daí que vai te ajudar a ver o ministério do Filho do Homem, o ministério de Elias, o ministério do 7º anjo, tudo dentro dos 7 trovões, está tudo ali dentro. Porque o profeta diz aqui, os mistérios de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Então você pode ajuntar tudo e saber que estava dentro do ministério do 7º anjo. E o ministério do 7º anjo foi de 63 a 65. Esse é ministério de 7º anjo, de abertura da palavra, de revelação. Aquilo que eu não sabia, que você não sabia, Deus veio e chamou Brana e disse, eu te revelo. Fala para eles agora. Deus falava para ele primeiro, lá no quartinho. Ele ia lá no púlpito, em Jeffersonville, e pregava no tabernáculo Brana. Agora, gente, nós temos tudo já pregado. Você não tem que pregar mais. Você tem que crer no que está pregado. Se eu vier aqui e adicionar qualquer coisa, eu sou um falso. Mas se eu não pregar uma só coisa, também sou falso. Se eu adicionar uma coisa, eu sou falso. Mas se eu não pregar uma só coisa, também sou falso. Então você vai ter que notar que aqueles que não pregam uma só coisa, é falso. Se eles não conseguem ver o Cordeiro saindo do trono, outros não conseguem ver, o último eleito entrou para revelar os trovões, para abrir os selos. Eles não viram. Eles não viram que o novo nome foi revelado nos trovões. Primeiro selo 132, o 7º anjo diz que seria revelado nos trovões o novo nome. Então, se não pregar que foi revelado o novo nome nos trovões, então é falsa pregação. Tem que pregar, tem que mostrar para o povo que aquela revelação está ali. Por isso, os mistérios da Bíblia, diz William Branham, que é unicamente o ministério do 7º anjo. Primeiro selo, 33, tradução de Goiânia. Bom, guarde bem isso, que eu preciso de ler mais uns 3 parágrafos aqui. Vamos ver se dá tempo. Isso será concedido somente à noiva palavra. Vamos dizer, à esposa palavra. Isso é verdade. Como o trono do rei compartilhado com a rainha, por estar ela unida a ele, assim também somente aqueles que são a palavra, como ele é a palavra, compartilharão daquele trono. É o vencedor. Ele é a palavra. Ele venceu. Ele assentou no trono e intercedeu por nós. Agora ele vem na última era e diz assim, ao que vencer. Ele poderia muito bem, vamos fazer um draminha aqui. Ele poderia dizer, olha, eu estive assentado com meu pai por 2000 anos. O pai é espírito. Assentado não quer dizer uma cadeira de descanso, uma poltrona de descanso do papai velho. Não, é uma posição onde ele estava assentado. Ele diz, nós estamos assentados em lugares celestiais. Agora você, se for olhar, você está sentado nos bancos duros, numas cadeiras que é perigoso a hora que sair estragar a sua roupa. Então não é isso, mas a Bíblia diz, estamos assentados em lugares celestiais. Então é esse lugar que você está. É assim que é o trono, é lugar celestial. Você está acima, num lugar de destaque, num lugar de responsabilidade, num lugar que ninguém pode assentar. Se o Velho Testamento havia um lugar chamado Santo dos Santos, que ninguém podia entrar, senão o sumo sacerdote, uma vez ao ano, porque aquele sumo sacerdote representava Deus na terra. Quando Jesus Cristo veio, rasgou o véu para que todo mundo entrasse ali. Mas ao mesmo tempo, Jesus assentou no trono, num altar, que ninguém podia chegar. Ninguém pôde entrar durante 2 milênios. Jesus assentou com o Pai no trono. E ninguém, não há pastor, não há ninguém que possa sentar lá. Você tem que saber tudo que você pede, Ele já te deu. Tudo que você ora, Ele já te deu. Mas não é questão de você ir lá naquele trono. Aquilo foi um trono exclusivo para Ele. Ele foi o vencedor e assentou com o Pai.
por 2000 anos. Agora, é isso que eu estou me referindo, que ele vem no final da era de Laodiceia e fala nisso outra vez. Fala em vencedor, fala em trono, fala numa posição compartilhada agora. Agora não é mais, olha, eu fiquei por 2000 anos no trono do meu pai, e agora eu estou assentado no meu trono e ninguém mais vai assentar comigo. Não. No trono do meu pai só aceitava um vencedor, porque era o sacrifício pelos demais. Mas agora, nesse trono, que o sacrifício já saiu dele, porque agora nesse trono não é trono de sacrifício mais. O trono de sacrifício foi o sangue. Agora é o lugar onde ele venceu e se assentou, um lugar de destaque. Sou vencedor. Sou vencedor. Estou te chamando, você, o vencedor da era. Assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono, e era só eu e ele. Agora tem uma coisa, eu estou chamando o vencedor da era para sentar comigo, e este vencedor da era é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que ele só pode compartilhar este trono com o seu corpo, que é a sua igreja, sua esposa. Mas ninguém assenta com ele no trono. Não tem mais ninguém de destaque. Você tem que saber que nesse trono de vencedor, o primeiro vencedor, guarde bem, o primeiro vencedor lá atrás foi Cristo. Foi vencedor de tudo. Mas aqui nas eras, ele vem novamente animando o povo e dizendo: ao que vencer, ao que vencer. Por quê? Eu vou ter que mudar de trono. E eu já estou posicionando cada um. Para um, eu vou mostrar para ele um novo nome. Eu vou dar para ele uma pedra branca e na pedra um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Outro, eu vou fazer dele uma coluna no templo do meu Deus. Isso é muito bom, mas aqui nessa última era, ele vem e diz: ao que vencer, vai assentar comigo. É hora de ir no trono outra vez. Oh, meu Deus, como que as pessoas têm dificuldade. Jesus subiu no trono com o Pai e mais ninguém, 2000 anos. Saiu daquele trono, porque venceu o trabalho. O 7º selo foi aberto. Aquele altar ficou fumegando. E ele pega e arruma os vencedores dele, de 7 eras da igreja. E cada vencedor foi um mensageiro do dia e o seu povo. E na última era, ele posiciona agora tanto o vencedor como aqueles que estiveram com o vencedor. Ao que vencer, irmãos, quem venceu primeiro foi o profeta. Porque ele está falando de eras da igreja. Na 7ª era, ao que vencer. Você diz: não, mas Cristo é que é o vencedor. Cristo é o vencedor de todas as eras. O irmão Brana pregou aqui, ele é o vencedor, o conquistador de todas as eras. Ele foi acima de todos os homens, mas agora, na última era, ele está mudando de trono. Por que ele não diz isso na 6ª era? Porque ele não podia sair do trono na 6ª era. Porque ele não veio com esse versículo: ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, na 6ª era, na 5ª era, porque era a era de sacrifício. E ele não podia sair do trono dele para sentar nesse outro trono. Mas ele veio na 7ª era, quando já havia saído do trono. A 7ª era, é na 7ª era que ele sai do trono. Você tem que ver, é nessa 7ª era, é o 7º mensageiro. Cristo saiu do trono de intercessão do céu, desceu o Monte Pôr do Sol e materializou-se em William Brana quando ele pisou na terra e pisou no mar. Ele materializou em William Brana. Ali estava o vencedor outra vez. Cristo vencedor num homem. O mesmo ontem, hoje e sempre. Ali estava ele. Cristo é o vencedor, mas ele é o vencedor sempre num homem. Ele tem que mostrar para nós que ele venceu. Ele tinha que subir ao céu. E ele subiu ao céu como um vencedor. As portas se abriram para ele poder entrar, porque ele era o poderoso na batalha. Agora, meus irmãos, ao invés dele subir ao céu, ele desceu. Se você perceber isto, o poderoso na batalha, a hora que você vê ele no Monte Pôr do Sol, diz: quem é ele? É o poderoso na batalha. É aquele que venceu. Mas o que ele veio fazer?
Ele vem revelar a palavra. Então as portas abrem, os mistérios abrem. É na hora que ele está descendo, porque para subir a porta do céu abriu, para descer tem que abrir o seu entendimento, o seu coração, para que aquilo desça e entra em você, para que Deus possa falar agora no seu interior. Não é mais um homem, é Deus no homem. Amém. Aleluia. Mas eu gosto disto, porque ele não pode compartilhar o trono com outra pessoa. O trono é compartilhado só com a sua esposa, é o rei e a rainha. Não tem mais ninguém. Se você não é a palavra revelada dos trovões, você não é esposa. Se você for a palavra revelada dos trovões, você tem um novo nome, porque o novo nome está dentro dos trovões. Se você for aqueles trovões revelados, você tem um novo nome. Isto é porque Deus desceu com aquele nome. Irmãos, há 2000 anos atrás, quando falaram lá na Galileia, que era o nome hebraico, Yeshua, e depois veio Jesus para nós, isso daí ninguém aceitava. Qualquer dia eu quero falar sobre isso, porque eles não falavam o nome do Senhor, por ser santo, eles nem falavam. Eles não usavam nem falar o nome, porque é santo. Agora chegou diz aquele ali é filho de Deus. Pedra nele. Vê São João 10 para você ver. Pedra nele. Se ele diz que é filho de Deus, ele está fazendo ele mesmo Deus, porque Deus não tem filho à parte dele. Eles sabiam disso. E agora ele diz que ele é filho de Deus. Pegaram pedra para jogar nele. Para começar, já veio na terra com mau nome. Ele nasceu Cristo, ungido, e 8 dias mais tarde, lhe puseram o nome de Jesus. O irmão Brana usa isso aqui na mensagem, ele diz, eu nasci Brana e me puseram o nome de William. O irmão Brana, ele usou as mesmas coisas, só cego para não ver. Foi a maneira de Deus manifestar aqui na terra, nesse tempo final. Era a forma dele manifestar. E as pessoas teriam que olhar e ver o vencedor. O vencedor é Cristo num homem. O vencedor neste século 20 foi Cristo em Brana. Foi o vencedor. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. O primeiro que venceu, que assentou com Cristo no trono de vencedor. Porque você sabe que no trono de intercessão, nem William Brana podia sentar com Jesus. No trono de intercessão, era somente Jesus Cristo, o sacrifício. Mas agora, é trono de vencedor das eras. Cristo saiu de um trono e estava num trono, olhando nas mensagens do profeta, quando ele pregou Apocalipse capítulo 4, você vai ver que o irmão Brana posiciona o seu coração como o trono que ele desceu. Antes da abertura dos selos, o seu coração foi o trono que ele desceu, mas o coração do profeta foi o trono que ele desceu. Porque perdoar, como Deus falou para ele, eles estão nas suas mãos, o que você falar acontecerá. Então ele podia perdoar, ele podia destruir, ele podia fazer o que ele quisesse. E aquele casal de namorado se abraçando assim na frente da igreja, e começou aquela coisa ruim, um espírito ruim no momento, por causa daquela carnalidade. Aí ele lembrou que Deus tinha falado para ele uma noite anterior: eles estão em suas mãos, faça com eles o que você quiser. Ali ele provou que o cordeiro estava dentro do leão. Ali ele provou porque quando ele pregasse era o leão, mas o cordeiro, a misericórdia, a graça estava dentro de Brana. Ele olhou para o casal e disse: eu os perdoo. E você sabe muito bem que a questão, irmão Brana, foi contra homem perdoar pecados. O irmão Brana foi contra isso.
porque o homem não pode perdoar pecados. É Deus quem perdoa. Mas quando Deus está no homem, é aquilo que o homem fala que perdoa o pecado. Então ali estava o perdão do pecado daquele casal. Aquele casal era para ser destruído. E ao invés de ser destruído, ele foi salvo. Eu os perdoo. Amém. Amém. Mais um pouquinho aqui. São coisas tudo que vocês conhecem, mas eu disse que ia ler. Então deixa eu ler isso aqui primeiro. O terceiro selo, parágrafo 16. Guarda isso, por favor, para você ver. Ele tem estado fazendo a obra do Redentor semelhante, porém virá o tempo quando a obra de redenção cessará. E quando cessar a obra redentora, então ele deixa o trono de Deus, onde está sentado agora, porque a verdade é que esse não é seu trono. A Bíblia diz: ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu tenho vencido e me tenho assentado no trono de meu Pai. Esse não é o seu trono, mas pertence ao Espírito, Deus. Não pertence a Cristo, que é o trono da intercessão. Ele diz: não pertence a Cristo, pertence ao Espírito Deus, o Cordeiro. Ele é o Deus encarnado. Escuta, o Cordeiro é o Deus encarnado, o qual é o mesmo Deus, porém feito carne. Não, mas é uma outra pessoa? Não, é o mesmo Deus. O Cordeiro é o Deus encarnado. E eu posso te dizer a mesma coisa. Na revelação dos selos, o leão era Deus encarnado. O leão, quando bradou como leão em Apocalipse 10:3, era Deus encarnando. Que Deus estava descendo para o seu profeta para revelar Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas até que ele chegava no 7, ele estava descendo e ele bradou como leão. Então Deus estava manifestado naquela hora como leão, e leão é rei, e a sua esposa é a rainha. Então aí estava Cristo descendo no leão. O leão que se encarnou era Cristo. Era um outro homem? Não, era o mesmo Deus. Assim como o Cordeiro que veio era Deus encarnado e era o mesmo Deus feito carne, assim o leão, quando desceu o leão, Apocalipse 10, verso 3, e se fez carne, era Deus encarnado outra vez. Amém? Estão entendendo? Era Deus encarnado novamente no leão, mas o leão estava num homem. As pessoas, e o Cordeiro? São títulos, irmãos. Jesus foi chamado de Cordeiro, mas era o homem. Nos tempos de William Branham, era o dia do leão, mas era um homem. Deus estava num homem. Agora, para manifestar sua mensagem de juízo, por isso era leão. Em Cristo era Cordeiro, porque era graça, era o início da graça. Mas depois que termina as 7 eras da igreja, então ele vem para sentar no trono dele, ele já vem mostrando que ele é juiz. Por isso ele apareceu ali sobre o Monte Pôr do Sol com cabeleira branca. Ele não apareceu ali com cabelinho preto, ele apareceu com cabeleira branca, porque é juiz, era Deus Todo-Poderoso descendo e depois pisando na terra através de 2 pés. Por isso William Branham diz: Deus não tem outras mãos senão as minhas e as suas, Deus não tem outros pés senão os meus e os seus. Amém? Deixa eu terminar aqui, ao que vencer. Esse não é o seu trono, mas pertence ao Espírito Deus. Não pertence a Cristo, que é o trono da intercessão. O Cordeiro, ele é o Deus encarnado, o qual é o mesmo Deus, porém feito carne. Amém. Olha, eu estou repetindo aqui coisa que eu já preguei. Cristo tem seu trono, mas eu sei que nós temos tido mais luz sobre o assunto, por isso estamos falando sobre isso, e com este título agora, certo? Eu creio, isso daqui é tão importante para todos nós. Meu Deus do céu, como você não pode ver o vencedor? Lá atrás o vencedor Cristo, aqui no leste, lá no leste o vencedor Cristo, aqui no oeste o vencedor Cristo. Lá no leste o vencedor Cristo em Jesus, aqui no oeste o vencedor Cristo em Branham. É
é o mesmo Cristo, só muda de máscara, só é Deus em morfe, como o profeta pregou, ele só muda a máscara, só o de fora, mas o de dentro é Deus, da mesma forma. Só que lá era Deus cordeiro para te salvar, aqui é Deus leão para te julgar. Aqui você só vai assentar no trono agora com ele, se você é a esposa, a palavra, a esposa palavra, revelada. Se não é revelada, não vai assentar com ele. Você só terá vontade de assentar, mas não vai assentar. 74 do primeiro selo. Isso é tradução de Goiânia. Isso me faz tremer. Espero que a igreja em verdade entenda isto. Isto é, vocês aqui a quem vou chamar noiva. Espero que entendam, porque ela é a noiva palavra, a esposa palavra. E o trono só é compartilhado com a rainha, não tem mais ninguém. Espero que entendam. A voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do trono, de onde o cordeiro acabava de sair como intercessor. Aí veio esta voz. Agora, está presente para tomar sua posição com sua rainha. Ele está presente aqui. O cordeiro está aqui presente para tomar a sua posição com a sua rainha. Só que quando o cordeiro está presente para tomar a posição com a sua rainha, ele é rei, ele é leão. Ele é Apocalipse 10:3. O trovão veio do meio do trono e saiu para fora, e o cordeiro estava parado aqui fora. Ele havia saído do trono de seu pai para tomar seu próprio trono. Glória! Amigos, não deixe escapar isto. Irmão Bruno, acho que ele se sentia tão religioso. Amigo, isso é tão tremendo, não deixe escapar isto. Ele estava ali, tinha saído do trono do pai para sentar no trono dele, e agora chamando o vencedor para sentar com ele no trono dele. Ele não pôde compartilhar o trono do Pai conosco, simplesmente ele intercedeu, mas ele não podia dizer, venha sentar comigo aqui no trono do Pai, não podia. Ele só foi o vencedor, mas agora, na última era, ele venceu, assentou no seu trono, saiu do trono do Pai, que é o 7º selo, ficou fumegando, saiu dali e veio para o seu próprio trono e chamou o vencedor da era de Laodiceia. O primeiro vencedor é Brana. Assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Será que dá para você? Só Jesus. Ó, o vencedor, Jesus Cristo, subiu, sentou no trono. O Pai estava ali. Agora vem William Branham, o vencedor, ao que vencer, assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Como foi que ele venceu e assentou com o Pai dele? Ele e o Pai só. E aqui ele chamou o vencedor da era para isto, assim como eu assentei com meu Pai no seu trono, vem o vencedor e assenta comigo. Primeiro é um profeta assentando com Cristo no trono de vencedor, com ele, em Apocalipse 3:21. Foi quando saiu fora de Laodiceia, William Branham saiu de Laodiceia, Cristo fora de Laodiceia, então tinha que ter um trono para ele. E agora, o trono de Cristo era Branham. Esse era o trono que ele tinha na terra. 78, para me encerrar, do primeiro selo, tradução de Goiânia. Ele então saiu do trono do Pai para tomar seu próprio trono. Ele agora vem de sua obra como intercessor para reclamar o seu próprio trono e os seus súditos redimidos. Oh, irmão, ele vem agora para reclamar seu próprio trono. Ele não está falando do trono do Pai mais. Ele veio agora na abertura dos selos reclamando seu próprio trono e seus súditos redimidos, que somos nós, os súditos redimidos. Agora sim, os súditos podem assentar com ele no seu trono de vencedor.
No trono de intercessão não podia, mas agora, depois que venceu as eras, ele saiu do trono do Pai para revelar os selos, e ele vem e assenta no trono da revelação, a palavra revelada. Ele está sentado sobre tudo isso, e você assenta com ele naquele trono, naquela posição da palavra revelada. Amém. Por isso diz o profeta, ele saiu do trono. Então foi quando aquele ser como um leão disse a João, vem e vê. Mas quando ele saiu do trono, ele saiu aqui na 7ª era da igreja, para revelar o primeiro selo, onde o leão diz, vem e vê. Se fosse outro animal, mas agora era o leão dizendo, vem e vê. O leão falando com a águia, vem e vê. O leão que aponta para Cristo, a águia para o profeta, vem e vê. Brana, águia, vem e vê. Eu sou o leão, eu mostro para você. Agora eu vou te mostrar o que você pregou até 61, 62, dizendo que esse que está montado nesse cavaleiro era o Espírito Santo. Eu vou te mostrar agora, vem cá, vem e vê. É o anticristo. É o anticristo. Oh, meus irmãos, a luz que Deus deu ao seu profeta, porque era o vencedor da era. Nós tivemos um vencedor, por isso venceu. Aí você já vai para capítulo 4 de Apocalipse. Depois destas coisas, quer dizer, depois das 7 eras da igreja, depois que terminou a intercessão, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, e a primeira voz com que, de trombeta, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Foi exatamente o William Branham que subiu ali, naquele trono de vencedor, e Cristo, o leão, mostrou para ele o que ia acontecer depois das 7 eras da igreja. Aí ele veio revelando tudo até Apocalipse 22. Pai Celestial, te damos graças por esta palavra, por esta luz na hora em que vivemos, por ser um vencedor, não porque fizemos grande coisa, mas porque alguém venceu por nós. O Senhor venceu o Calvário, o Senhor venceu a morte, a doença, e nós estamos satisfeitos. Mas nesse último dia, o Senhor veio em Brana e venceu as eras da igreja, venceu o concílio mundial. O Senhor já venceu tudo isto. E agora o Senhor, assentado com o seu profeta num trono de vencedor, chamando ao que vencer. Vai assentando comigo aqui no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Você vence e assenta comigo no meu trono. Obrigado, Pai, por esta vitória, em nome do Senhor Jesus, e porque o Senhor nos tem feito um vencedor. Nesse dia, vencedor da incredulidade, vencedor das eras, vencedor do paganismo, vencedor daquilo que a primeira e segunda etapa não viu. É um vencedor que viu 7 trovões revelados dentro dos 7 selos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.